do ponto de vista teológico, nada disso invalida a minha fé, nada disso é contra o texto bíblico. Eu só tenho uma questão e duas perguntas, além de tudo que o Sérgio testemunhou da experiência intelectual dele. A minha questão é, a ciência não responde tudo. Há limitações nela. Nem tudo passa pelo crivo do método científico. Como ele falou de maneira muito honesta aqui, há muito mais... Ele não falou essa frase, mas eu quase a subentendi. Há muito mais perguntas do que respostas. Exatamente. Há muitas coisas que a gente não sabe. Muita coisa que a gente não sabe. E aí, eu só tenho duas perguntas que me levam a crer nesse primeiro momento. Por que existe algo ao invés de nada? Isso é uma questão muito válida. E por que há música ao invés de ruído? Se eu tirar Deus dessa equação, estou colocando equação entre aspas aqui, apenas como figura de linguagem. Se eu tirar Deus dessa equação, é muito complicado, mesmo pela análise observacional que eu tenho. Porque ex nihilo nihil fit, do nada, nada se produz. Eu só posso dispensar Deus desse cenário se eu trabalhar com dois modelos que, para mim, Rodrigo, eles não fazem muito sentido. Ou do universo eterno, onde o próprio universo seria Deus. Só que, filosoficamente falando, aí eu vou me afastar da ciência e vou entrar na filosofia, que é a minha área. Tá bom. Se o universo é eterno para trás, esse momento nunca chegaria. Ele nunca chegaria. Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Você está entendendo? Se ele é eterno, ele está se expandindo para onde? Não tem para onde expandir. Ele já teria chegado lá. Sim, ele é eterno, então ele é. Ele é. Né? Você está entendendo? E como nada desses modelos gozam de... Eu acho assim, mesmo o multiverso, a menos que o Sérgio me surpreenda com alguma evidência que eu não conheço, mas tô falando que não é provocando, não é porque eu não conheço mesmo. Multiverso, para mim, tá mais para Marvel do que para a ciência. Você tá entendendo? Então, assim, tem que ter uma causa primeiro. Eu vou ser bem aristotélico aqui. Eu não tô falando ainda que essa causa primeira é o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia. Eu estou falando apenas que é uma causa primeira. Ainda não estou legislando se ela é inteligente, se ela é pessoal. Uma causa primeira. E essa causa primeira não pode ser o próprio universo, porque o universo não pode se formar do nada. Tem que ter algo que formou o universo. E esse algo tem que ser antes, além da matéria, do tempo e tudo mais. Eu ia falar, o exército, o universo não pode ser a causa primeira. Mas Deus, na tua fé, é a causa primeira, né? Por que ele é a causa primeira? Obrigadão, viu? Por que Deus é a causa primeira? Eu vou trabalhar com o modelo do Big Bang até que me deem mais outros. Tá bom. Tá bom? O Marcos não vai ficar chateado comigo, nós já falei isso com ele. Leigamente, eu trabalho com o modelo do Big Bang até que eu tenha outro melhor. E o Sérgio está liberado para me corrigir se eu falar alguma bobagem aqui. Não, mas ele é o melhor, o que a gente tem até agora, ele é o melhor mesmo, que explica... Se amanhã aparecer outro... E pelo que eu entendi do modelo do Big Bang, o tempo teve um começo, a matéria teve um começo, a energia teve um começo, a gravidade teve um começo, tudo teve um começo. Então essa causa primeira, para ser, no sentido aristotélico, a causa primeira do universo, ela tem que ser anterior a ele. E por ser anterior a ele, ela não pode ser restrita às dimensões temporais, gravitacionais, espaciais, senão ela não pode ser causa primeira. E por não ser delimitada por essas questões, ela tem que ser eterna. Se ela é eterna, não precisa de alguém gerá-la. Porque se tem alguém que a gera, aí eu vou cair num retrocesso infinito. Alguém precisa ter gerado aquilo ali, exatamente. Por aí vai. E essa causa primeira, que em teologia nós chamamos de Deus. E as minhas duas observações que eu faço só no mundo acadêmico são as seguintes. Letra A. Por que a academia pode aceitar vários tipos de acadêmicos discutindo academicamente a hipótese do buraco negro, do Big Bang, do outro? Design inteligente é anticiência. É lógico, claro e evidente. Depois da nossa conversa, eu fui ler um pouco mais sobre design inteligente e realmente em tudo quanto é lugar é tratado como chacota. Como chacota, pseudociência. É lógico, claro e evidente que se Deus, nessas dimensões que eu estou colocando, existir, até a palavra dimensão é complicada. Tem lá de Chardin dizer que a gente só fala de Deus o que ele não é. Porque o que ele é em essência, até puxando Santo Tomás de Aquino, é difícil, né? Ele não pode passar pelo método científico. Porque qualquer coisa para passar dentro do crivo do método científico, laboratorial, experiencial, tem que ser algo
alcançável pela ciência. Sim. Se Deus for alcançável pela ciência, ele é pequeno demais para ser Deus. Ele precisa caber no nosso entendimento, Exatamente. Então, a única maneira que Deus tem de caber no meu sentimento, agora eu já estou saindo da filosofia e estou entrando na teologia. Vai. Só tem uma maneira de Deus caber no meu sentimento, no meu entendimento. Se ele se diminuir propositadamente. Aí Lutero dizia que os homens usam máscara para se esconder. Deus, ao contrário, usa máscaras para se revelar. E a teologia faz a diferença entre o Deus absconditus e o Deus revelatus. O Deus absconditus é esse Deus que... O meu doutorado em teologia, mas não é doutorado em Deus. Eu vou ficar a vida toda e não vou conseguir falar com ele nada. O Deus revelatus foi aquele que se diminuiu para entrar na minha dimensão e se tornar compreensível por mim, só que com um risco. Aí eu conto uma parábolazinha para você. Tinha um camarada que tinha um aquário cheio de peixes do mar. Ele tirava o sal da água, colocava o sal, cuidava direitinho, mas os peixes fugiam dele. Ele falou, pô, caramba, eu gasto um dinheirão com esses peixes, eles caem fora. O que ele falou assim, eles têm medo de você porque você parece Deus. Tá, e o que eu faço então para eles saberem quanto eu me preocupo com eles? Só tem um jeito. Vira peixe. Vira peixe. Só que o dia que você virar peixe também, eles podem te rejeitar, porque você está muito parecido com eles. Então, Deus se diminuiu. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Mas Deus em si mesmo, ele é incompreensível. Você está entendendo? Então, eu, Rodrigo, crente, falo do Deus revelado, da figura revelada de Deus. Porque o Deus absconditus, eu só posso dizer, ele existe, ponto. E até a palavra ele existe, ela também não procede, porque existere, em latim, é algo que foi tirado de algo. Então seria mais correto falar Deus é. Eu não aceito dizer que ele é o universo, por isso que eu não vou no Deus de Baruch Spinoza, porque eu caio no panteísmo. Uhum. E o panteísmo é complicado, porque... vou lembrar um filósofo aqui que fala que é o sentido de um sistema delimitado, fechado, embora o universo é fechado, não é fechado, eu sei que tem essa discussão, tem que estar fora desse sistema. Por exemplo, um livro de física. O sentido do livro de física não está no livro de física, está no que acontece fora do livro de física. Todo o sentido de algo delimitado tem que estar fora dele. Isso vale para 100% do que você conhece. Se o universo tem sentido, esse significado tem que estar fora dele. Para estar fora do universo, eu só tenho duas explicações. Ou existe algo acima do universo, ou o universo não tem sentido. Agora, esse algo acima do universo, que na minha opinião existe, ele não pode ser delimitado por tempo, espaço, etc. Daí que eu vou para um outro capítulo para falar, tá bom, eu até admito a existência da causa primeira desse ser, mas como é que você pode falar que essa causa primeira é o Deus da Bíblia, e não o Deus do Tao Te Ching, e não o Deus do Bhagavad Gita? Aí já seria um outro capítulo, mas num primeiro momento é só isso, porque na academia eu não vou levar laboratorialmente a prova de que... Porque mesmo nas outras áreas, como é que eu vou provar laboratorialmente que Jesus morreu crucificado? Eu vou usar outros métodos, mas eu gostaria que a academia desse espaço também para o design inteligente, sem pejorar, sem falar que é pseudociência, que é não sei o que e tudo mais e tal. Por quê? Porque aquele negócio, se um professor em sala de aula, repito, não estou puxando saco não, mas o Sérgio explica muito bem, eu gostei da didática dele. Mas se ele chegar na sala de aula e só ensinar para os alunos o modelo do Big Bang e não falar nada do buraco negro, com todo respeito, você é um péssimo professor. Porque você não expôs os alunos aos demais modelos que você sabe que existem, que há argumentações, e o aluno saiu da sala. Não, mas o professor Sérgio falou que é o Big Bang. Não, mas tem o buraco negro. Isso é pseudociência. Por quê? Não, porque o professor Sérgio falou em sala que só tem o Big Bang. A universidade deve ser um lugar para pluralidade de ideias. Eu, quando eu ensino em sala de aula, eu ponho os meus alunos para ler Nietzsche. E eu coloco o que eu concordo de Nietzsche e o que eu discordo. E deixo para o aluno tomar decisão. Em sala de aula, os alunos não estudam só a Bíblia, os que são meus alunos. Alguns deles podem botar aí. Eu ponho para ler Nietzsche, Sartre. Eu me posiciono diante de Nietzsche e diante de Sartre. Você está entendendo? Mas eu não fecho só em Bíblia. Agora, se eu tenho essa pluralidade, as escolas adventistas ensinam o modelo criacionista, design inteligente e evolucionista. Tanto é que ela aprova para o vestibular. E o aluno não vai para o vestibular respondendo Bíblia. Verdade. Só isso que eu queria. Que na academia, o pessoal do design inteligente, que são acadêmicos com mestrado e doutorado,
fossem respeitados e ouvidos. Pronto. Assim como se tivesse um cara defendendo o modelo do buraco negro aqui, o Sérgio. Pô, beleza, faz sentido, mas eu não concordo. Só isso. E do lado dos crentes, para não ficar parecendo que a gente está jogando pedra só do outro lado, que também não houvesse aquela queima na fogueira. Você está entendendo? Que todo ateu é perigoso, é vagabundo, não sei o quê, e tudo e tal. Eu acho isso muito, muito complicado, sabe? Julgar as pessoas pela crença ou pela descrença delas. Porque se Jesus estivesse sentado aqui, no meu lugar... Imagina eu trocar uma ideia com Jesus. Não, eu me faço a pergunta. Se Jesus estivesse aqui, sentado no meu lugar, sabendo que o Sérgio não acredita nele, como Jesus se reportaria ao Sérgio? E eu, Sérgio, eu procuro, dentro da minha fé, imitar o modelo de Jesus. Consigo sempre? Não vou mentir para você. Não consigo. Mas é o modelo que eu quero. E se os crentes imitassem mais Jesus, eu acho que a coisa ficaria melhor. É só isso o ponto. Sem nenhuma... Sérgio, deixa eu te fazer aí nessa linha aí dele, talvez salte. É porque assim, a gente tem o que o pessoal chama, né? E a gente de pseudociência, né? Por exemplo, eu fui ufólogo durante um bom tempo, muito amigo do Gevaerd, já falei, e tudo mais. E a ufologia ela é considerada uma pseudociência. Pseudociência no sentido do quê? De que ela não passa, que igual o Rodrigo falou, pelo método científico, entendeu? Porque pra gente, a ciência, ela é um conjunto de conhecimentos, mas ela é guiada pelo método científico. Ela começa com uma pergunta, aí você bola as hipóteses, aí você faz um experimento, aí aquele experimento pode ou não comprovar as hipóteses, aí você tem que criar outras hipóteses e tudo mais. E tem o lance também de ser repetido. Por isso que hoje, nos artigos científicos, o pessoal coloca os dados lá. Os dados têm que estar lá. Se você não colocar os seus dados no artigo, seu artigo nem é lido. Por quê? Porque eles vão pegar aqueles dados, vão dar para 5, 6 pessoas diferentes espalhadas pelo mundo para tentar reproduzir aquilo que você fez. Se tem reprodutividade, aí você está ali dentro daquele escopo. O design inteligente ele entra nesse lance aí dele não se encaixar no método científico e por isso ele entra como pseudociência e tudo mais. Concordo com você dos dois lados, né? Tem esse lance de atacam muitas pessoas, tem um ataque muito pessoal e não nas ideias. Isso aí acaba com qualquer discussão, entendeu? Isso aí eu concordo plenamente, torna cara. o diálogo inviável. Inviável, cara, inviável, entendeu? Então, assim... Mas eu acho que o Mackenzie tem a parte de design inteligente, se não me engano, né? Mas o Mackenzie é confessional. As escolas adventistas também têm. Tem, né? Então, eu queria isso dentro da USP, da Unicamp. Sim. Olha, eu falei aquele dia aqui, eu fui proibido de falar no Point of Science porque sou religioso. Mas os caras tinham lá um negócio de destilação da cachaça. É isso aí que eu acho que tem que abrir mais a questão. Essa discriminação, assim, só porque é religioso, não falar, então, isso aí pra mim tá totalmente errado, cara. Entendeu? Na Unicamp isso também. Eu falo mesmo. E aconteceu com um conhecido meu. Primeira mão que eu falo isso aqui. Ele já até faleceu já. O Dr. Arraes. Ele fez o doutorado dele em biologia na Unicamp. Isso está documentado. Ele é criacionista, que faleceu. O doutorado dele não tinha nada a ver com criacionismo. Porque ele também não vai mexer no vespeiro. E também não é coisa que... Nem teólogo fala que criacionista é passar pelo método científico. Eu vou no laboratório... Aqui, ó. Deus existe, Sérgio. Olha aqui, agora você não tem mais como ser ateu. Olha que não existe isso. Porque o dia que Deus passar pelo método científico, ele deixou de ser Deus. Ele virou matéria, né? Deus é axioma. Deus não é teorema, né? Então, o que acontece? Ele teve um grupo de alunos da biologia que fizeram um piquete no dia da defesa lá, que tiveram que chamar a segurança interna e até a polícia e transferir a defesa dele para um outro prédio anônimo, porque eles não queriam que ele defendesse a tese de doutorado dele. Qual a razão? Porque ele escreveu na época para a Casa Publicadora Brasileira livros de ciência, que são usados na escola adventista, onde ele apresenta o modelo criacionista e o modelo evolucionista. Qualquer coisa que você aprende de Darwin fora estava ali. Ele com a professora Nair Eblin, que não é parente do Eblin, não. E só por isso o pessoal não podemos deixar. Gente, desculpa, isso é caça às bruxas. Aí, para mim, deixou de ser ciência para se tornar uma religião científica. Mas aí também entra um negócio, cara, que é assim, né? Eu já falei, né? Tô afastando aqui só para não eu vir mais mastigando. Já falei em vários lugares, né, cara? O pessoal acha que a universidade é um lugar...
Né? Não é essa coisa toda, galera, entendeu? Dentro da universidade você tem briga dentro do departamento, tem... Cara, eu já fui de um departamento onde um professor ficava de frente para o outro e eles ficaram 20 anos sem se falar, porque eles eram brigados, porque um concordava com uma coisa, o outro concordava com a outra, e em vez deles conversarem nas ideias, eles ficavam atacando o outro, entendeu? E isso é a coisa que mais acontece dentro da universidade. O problema, né, que é problema, não sei nem se é problema ou não, é que dentro dos departamentos tem um ciclo, né, de chefe de departamento e tal, que isso vai mudando. E o que acontece? Então, um grupo A hoje é chefe. Aí daqui 2 anos é o grupo B. Quando o grupo B for o chefe, o que ele vai fazer com o grupo A? Detonar, Fuder o grupo A. E assim é, cara. E aí, isso é um grande problema que tem. Cara, eu já mandei, por conta de várias outras coisas, eu já mandei artigo, eu já mandei projeto, cara, que o cara chegou pra mim e falou assim, tá aqui seu projeto, ó, no lixo. Na minha frente ele jogou, cara. Ele nem abriu. Mas aí é um problema que tem dentro da universidade isso aí, entendeu? Que como que vai resolver? Não faço a menor ideia, cara. Vai ser muito difícil, entendeu? Igual você falou do professor Arraes, né? Só porque ele escreveu a parte criacionista num livro, mas ele também escreveu a parte evolucionista, tava ali. E o que ele ia defender na tese de doutorado dele era o quê? Eu não sei o assunto, mas não tinha nada a ver com... o que eu tô falando assim, é um negócio que não tinha nada a ver, e aí não vão deixar o cara defender por conta daquilo. Então, começa a ter... Universidade, cara, começa a ter essas rixas, esses problemas, porque podia ser também, não sei dessa história, mas pode ser que esses alunos lá foram incentivados por um grande opositor dele. Pode ser. Entendeu? E aí o cara falou, cara, galera, vai lá, ó, e não deixa, faz alguma coisa lá. Porque isso acontece, cara. Isso acontece. Eu já tive aluno meu que chorou na hora da defesa porque um cara que estava lá, que era contrário a mim, foi lá só para detonar o cara. O cara chorou na defesa. Isso acontece dentro da universidade, cara. Isso é a coisa mais normal do mundo. É horrível, entendeu? Isso acontecer é horrível. Mas, infelizmente, somos seres humanos. É horrível, né? E infelizmente é medieval. É? Aí parece aquele período do Santo Ofício, Roma locuta, finita causa est. Se você não fala de acordo com o cânon da igreja, index prohibitorum, a gente tá voltando para a Idade Média. Só que aí esse cânon aí, dentro de um departamento, ele fica mudando a cada 2 anos. E aí o que acontece? As coisas não vão para frente, cara. Entendeu? Não vão para frente. Porque hoje é o grupo A, amanhã é o grupo B. O grupo B vai detonar o A. Quando o A voltar, ele vai detonar o que o B fez. E aí fica nesse ciclo, cara. Só um querendo detonar o outro e fica todo mundo só de lado ali e não progride, cara, o negócio. É terrível isso. Isso aí dentro da universidade realmente é terrível.